Na aula de hoje, eu vou continuar a digestão, eu vou entrar em digestão comparada, vou falar de ave, vou falar de ruminante, mas antes eu queria passar rápido por algumas dúvidas que apareceram, tudo bem? Nas aulas passadas. Síndrome metabólica, um aluno me perguntou o que era síndrome metabólica, como é que era caracterizada essa doença. Síndrome metabólica não é uma doença, na verdade é um conjunto de patologias, de doenças. Repara aqui, cardiopatia é uma doença no coração qualquer, né? Hipertensão, inclusive, geralmente é associada à cardiopatia. Dislipidemia, taxa de lipídio alta. Diabetes, problema na produção de insulina ou no receptor dessa insulina. Esteatose hepática, gordura no fígado. São patologias que existe alguma relação entre elas ali, estão relacionadas. E quando estão juntas, formam o que a gente chama de uma síndrome no metabolismo, que é a síndrome metabólica. Outra coisa que está diretamente associada a isso é a obesidade, que não é uma questão de estética, que é uma doença e deve ser tratada como uma doença. Então, quando eu tenho, por exemplo, grelina, hormônio que estimula a gente, né, a comer, sensação de fome, lá no estômago. Leptina, liberado pelo tecido adiposo, que dá a gente o contrário, sensação de saciedade. E insulina, que está relacionada à entrada dessa glicose na célula para a produção de energia. Se eu tenho muita glicose entrando na célula e no tecido, acumula na forma de gordura, esteatose hepática, taxa de lipídio alta, enfim. Você tem uma série de patologias aí que, quando aparecem juntas, caracterizam a síndrome metabólica. Tranquilo? Outra dúvida. HDL, LDL, VLDL. High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein e Very Low Density Lipoprotein. São lipoproteínas de alta e baixa densidade. A gente escuta falando bom e mau colesterol. Tudo bem, é uma forma leiga de falar, né? Para chegar a todo mundo. Mas a gente sabe que não é um colesterol. Na verdade, é um carreador, é uma lipoproteína carreadora. Quando ela está em alta densidade, o que quer dizer isso? Imagina um total de 100% desse carreador, onde eu tenho 80% de proteína, que tem densidade alta, e 20% de lipídio, densidade baixa. Então, é uma lipoproteína de alta densidade. Quando eu tenho LDL, aí eu vou ter o contrário. Como eu tenho baixa densidade, eu vou ter ali uns 80% de lipídio e vou ter uns 20% de proteína. Então, a densidade desses 100% fica baixa. Tem muito lipídio. E o very low density lipoprotein, isso pode chegar a 90% de lipídio, 95%. E o que isso tem a ver? Quando eu tenho esses lipídios de baixa densidade, isso facilita a formação de placas de ateroma, porque esse colesterol, essa partícula, fica aderida na parede do vaso. Então, isso que você está vendo em vermelho aqui é uma placa de ateroma, o que vai causar uma aterosclerose, que é uma esclerose causada por uma placa de ateroma. O que é esclerose? Perda de função, falecimento de um vaso, por exemplo. Quando eu falo arteriosclerose, aí sim, eu estou falando do falecimento ou perda de função de uma artéria. Mas a aterosclerose, eu estou me referindo só à placa de ateroma. Tudo bem? Qual é a importância do HDL? É que o HDL, que é o bom colesterol, né, que seria a gordura boa, lembra a gordura insaturada de vegetais? Gordura animal, você tem a gordura monoinsaturada, poliinsaturada, tem também a trans, que sofre modificação. Quando eu estou ingerindo azeite, por exemplo, estou colocando azeite na comida, na salada, eu estou aumentando a minha taxa de HDL, gordura insaturada, gordura boa. Esse aumento do meu HDL, da minha lipoproteína de alta densidade, facilita na remoção desse LDL. Facilita na remoção ou a não formação dessas placas. Por isso que no exame de sangue saudável, a tua taxa de HDL deve estar um pouquinho mais alta e de LDL um pouquinho mais baixa. Tudo bem?
Bom, passado isso aí, vamos agora para a segunda dúvida. Primeiro, polímeros em relação a monômeros. Quando eu quebro uma proteína, eu não libero aminoácido, eu libero peptídeo. Aí desse peptídeo, lá no intestino, vem as peptidases. Carboxipeptidases, que vai quebrar o aminoácido no ácido carboxílico, e aminopeptidases, que vai quebrar o aminoácido no radical amino. Eu já estou falando de sucroentérico, última porção do intestino ali delgado. Tá? Último momento da digestão no intestino delgado. Então, quando eu estou falando de enzima que quebra proteína, não é para liberar aminoácido. E outra coisa muito importante, enzima em si não quebra proteína, não quebra carboidrato. Quem vai fazer isso é a água, é a hidrólise. Se eu pegar um pedaço de carne e botar na água, uma hora ela vai apodrecer, né? Você tem a cinética química ali da molécula da água, uma hora vai apodrecer essa carne. Só que vai demorar muito. Aí o que você faz? Você vai lá e liga o fogo, cozinha a carne, rapidinho ela está toda degradada, está cozida. Na verdade, o teu corpo ele não pode chegar a 100 graus para cozinhar. Ele tem que ter essa reação rápida, não pode esperar 2 dias. Então, o que a enzima faz é aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia necessária para que ela ocorra. Então, essa reação vai ocorrer de forma mais rápida no teu organismo. Em 1 ou 2 horas você já digeriu a carne. Então, a enzima ela não quebra a carne, não quebra o carboidrato. O que ela faz é acelerar a velocidade de hidrólise. Beleza? Tripsinogênio, lembra que gênio é uma substância inativa, um zimogênio. O tripsinogênio vai ser ativado pela enteroquinase. O nome já está dizendo, é uma enzima produzida na mucosa do intestino, enterointestino. Se eu ativei o tripsinogênio, agora eu tenho uma tripsina ativa. A tripsina ativa, atenção, ela vai fazer 2 coisas. Ela vai quebrar a proteína e ela vai ativar o quimiotripsinogênio. Então, ela tem uma função proteolítica, que é quebrar a proteína, ela tem uma função catalítica, que é ativar o quimiotripsinogênio. Tudo bem? Terminado isso, agora eu tenho 2 enzimas, que é a tripsina e a quimiotripsina, prontas para quebrar a proteína. Então, tripsina, 2 funções, função proteolítica e catalítica, e quimiotripsina, também função proteolítica. Beleza? Úlcera. Úlcera tem várias causas, tem vários motivos pelo qual você pode ter uma ulceração no estômago, mas a mais comum é causada pela bactéria Helicobacter pylori, que após um desequilíbrio nessa colônia bacteriana, isso pode levar à fermentação dos mucopolissacarídeos que estão na mucosa gástrica do estômago, causando a ulceração. Não só pelo fato da mucosa não estar protegida por essa fermentação, como também pela liberação dos ácidos da própria bactéria. Então, hoje em dia se sabe que o grande motivo, grande causa do aparecimento de úlcera são as bactérias do tipo Helicobacter pylori. Tanto é que você pode começar um tratamento com antibiótico, mas isso aí quem sabe é o médico, não sou eu. Renina gástrica você vai encontrar nos recém-nascidos. Lembra que o recém-nascido ele se alimenta de leite materno. O leite materno ele é líquido, então ele passaria direto pelo estômago e pelo intestino. O que a renina gástrica faz nesses recém-nascidos? Ela coagula esse leite através da sua principal proteína ali, que é a caseína. Então você forma uma coalhada, uma espécie de uma coalhada, um coloide, um aglomerado, que vai permanecer mais tempo no estômago da criança. E com isso vai melhorar a digestão. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Próxima dúvida sobre dente, cárie. Gente, o que é a cárie? Na parte externa do dente aqui, na coroa, tá aqui, você tem o esmalte, que é translúcido, é transparente, e você tem a dentina, que tem aquela coloração do dente que a gente está acostumado a ver. Para dentro
na raiz do dente, na polpa dentária, a parte que está dentro da gengiva, que é a parte que a gente não vê. Você tem lá os vasos sanguíneos, você tem os canais, enfim. A cárie, na verdade, é uma ação bacteriana num alimento que você deixou na boca, que você não escovou o dente e não passou o fio dental. Essa parte da coroa que está exposta ali, as bactérias que estão na sua boca, ela é mineral. A parte orgânica está para dentro do dente. Então, a bactéria, ela não quer nada com a parte mineral, ela quer com o orgânico, que é o alimento que você deixou na boca. Então, a partir do momento, olha lá a úlcera, ó, a partir do momento que essa bactéria vai fermentar esse alimento que você deixou na boca, esse ácido liberado da fermentação vai corroer o seu dente. É isso que vai acontecer. Beleza? Então, cárie é a ação bacteriana no alimento que ficou na sua boca, e essa ação bacteriana vai liberar esses ácidos que vão corroer o esmalte, a dentina, até chegar na polpa, né, se for o caso. Fórmula dentária. Alguns alunos não entenderam que a fórmula dentária é a metade da boca só. Metade, em cima e embaixo. Então, é óbvio que você tem que multiplicar isso por 2. Né? Se você somar aqui, eu tenho 16 dentes, eu tenho 16 de um lado e 16 do outro. Quais são esses dentes? Incisivo, então eu tenho incisivo central, incisivo lateral, 2. O terceiro dente é o canino. Está aqui, canino, canino. Aí depois vem os 2 premolares, então tem o primeiro premolar, segundo premolar. E depois os 3 molares aqui, os últimos. Lembra que eu te expliquei que somos animais heterodontes? Você tem o incisivo para cortar o alimento, né, para rasgar o alimento. Você tem o canino para fixar o alimento, aquele que a gente pouco usa, porque a gente usa talher, né? E os premolares e molares que a gente tem para macerar o alimento, para digerir o alimento. Então, essa é a fórmula dentária. Lembrando que somos animais teropodontes, dente implantado em alvéolo, somos animais heterodontes, dentes diferentes, e somos animais difiodontes, apresentamos 2 dentições. Em contrapartida, tem os animais acrodontes, o dente implantado direto no osso, maxilar e mandíbula. Animais homodontes, dentes iguais, igual do golfinho, aquela serra. E polifiodontes, ou mais marcada, ou várias dentições. Beleza? Tranquilo? Então, acabaram as dúvidas. Agora vamos entrar em matéria nova. Tá lá. Como é que é a digestão nas aves? Como é que uma ave faz a digestão dela? Bom, já coloquei 2 desenhos aqui, lindos, né? 2 fotos, que mostram aqui o bico de uma águia e o bico de um pelicano, com um peixe dentro ali. Se eu der um peixe para uma águia, acho que a águia pode até comer, né? Mas se eu der uma semente para a águia, ela não vai comer com a mesma eficiência que outros animais. Se eu der um alimento de uma águia para um pelicano, uma semente para um pelicano, o que ele vai fazer ali? Nada. Então, repara, botei esse desenho bem interessante para vocês, mostrando os vários tipos de bico. Compara esse bico aqui, né? Esses bicos mais fininhos, que são muito utilizados para pegar larvas dentro de vegetais, por exemplo. Compara esse bico com o bico de pelicano, né? Com o bico de um papagaio, não sei se tem algum parecido aqui, mais ou menos isso aqui, que é para abrir semente, né? Aqui, ó, esse aqui. Então, cada tipo de ave vai apresentar um tipo de bico. Cuidado com o lamarquismo, né? Ao longo do tempo, é a mesma história dos tentilhões de Darwin. As aves foram se adaptando àquele ambiente. Como? Se eu tenho um tipo de alimento nesse local, eu tenho 2 aves, essa consegue comer e essa não, essa vai comer e vai reproduzir. Então, na verdade, através de um processo de seleção natural, ao longo do tempo, em determinado local, eu tenho uma ave adaptada a comer o alimento que tem disponível ali. Sempre, ao longo do tempo, por seleção, variabilidade genética, seleção natural. Se nesse local eu tenho peixe e eu não consigo comer peixe, eu vou morrer. E aquela outra ave que come peixe vai reproduzir.
Com o passar do tempo, as aves daquele local vão ser adaptadas a comer aquele tipo de alimento. Tranquilo? Mas como é que isso acontece? Vamos ver como é que isso acontece. Está lá. Na ave, eu tenho a boca, tenho o esôfago. Lembra que na boca eu não tenho dente, eu tenho o bico para cada tipo de alimento. Aí vem o esôfago e depois vem o papo. O papo, na verdade, é uma dilatação aqui do esôfago, está aqui ele, que é onde o animal vai armazenar o alimento e vai umedecer o alimento. Então, o que acontece? Às vezes a ave, ela pega o alimento dela num local perigoso. Então ela vai lá, pega o alimento dela e vai para um local seguro para poder se alimentar, para poder aproveitar aquele alimento. Então, o papo é onde ele vai armazenar e já começa a umedecer aquele alimento. O proventrículo, aí sim, eu já estou falando de estômago. Está aqui, ó, proventrículo, já é essa partezinha aqui, e depois vem a moela, que é essa parte grande aqui. Isso já é estômago. Então, no estômago desses animais, no proventrículo, eu já começo fazendo a digestão química, a digestão enzimática. E depois, na moela, é que eu tenho a digestão mecânica. Alguns alunos perguntam, não deveria ser o contrário? Primeiro eu faço a mecânica, aumento a superfície de contato, degrado tudo para depois vir as enzimas, e até o pensamento inteligente. Mas dependendo do tipo do alimento que essas aves usufruem, é melhor para elas, às vezes, amolecer e começar a digerir, e depois fragmentar, porque lembra, ainda vai vir o intestino. Eu estou falando só de estômago. Aí sim, no intestino você continua com a digestão enzimática. Tá? O interessante é que algumas aves, elas comem pedras, armazenam pequenas pedras na moela para ajudar a triturar esse alimento. Imagina você pegar um saco, uma bolsa de pano, botar um monte de pedrinha ali, botar um pedaço de carne e fazer assim. Essas pedrinhas vão ajudar a triturar esse alimento que está ali dentro. Beleza? Bom, nos ruminantes, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Quem são os ruminantes? Ruminante é o animal que rumina. Ponto, acabou. Agora, quem são eles? São mamíferos herbívoros que possuem vários compartimentos no estômago. Lembra que gástrico é estômago. Eu peço para você prestar atenção em uma coisa. Ruminante não é que tem vários estômagos. Ruminante é que tem um estômago com várias câmaras. Por isso que é poligástrico. Que nesse caso, os que eu vou falar aqui, tem 4 câmaras. Exemplo deles, está lá, girafa, você tem o boi, a vaca, o gado, camelo e búfalo. Bom, está lá o estômago poligástrico de um animal. Isso é uma peça anatômica. Quais são os 4 compartimentos? Eu vou ter a pança, o barrete, o omaso ou o abomaso. Do lado aqui, isso tudo aqui é sinônimo. Então, eu tenho a pança ou rumen, o barrete ou retículo, omaso ou folhoso, abomaso ou coagulador. Vamos ver aqui no desenho, aliás, no desenho não, na foto. Repara que aqui está o esôfago, então o alimento vai entrar por aqui, aí vai para a pança, que é toda essa parte aqui, enorme. A pança ela pode ocupar até 75% da cavidade abdominal do animal, ela é enorme. Depois tem retículo, depois omaso, depois abomaso, e depois ainda vem o intestino. Lembrem, eu estou falando só do estômago. Tranquilo? Então, pança, depois vem o retículo, depois vem o omaso, depois o abomaso. E por último lá, que não é mais estômago, vai começar o intestino. Bom, vamos falar de um por um. Eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem. Coloquei essas cores para vocês entenderem melhor. Qual é a ordem que o alimento vai seguir? Qual é o caminho dele? Lembra que isso é uma coisa meio bagunçada, meio desorganizada. Não é tão simples assim. Tá? Vai ter alimento indo para onde não era para ir
e vai ser assim mesmo. Como a gente também tem isso, né? O alimento, quando entra no apêndice, já bolo fecal quase ali, você vai ter uma apendicite. Né? E se o alimento passar rápido pelo estômago ou pelo intestino, você vai evacuar ele inteiro. Então, isso também acontece aqui. Repara, o alimento está entrando pela boca, está aqui a boca, esôfago, e vai direto para a pança, que é toda essa parte aqui que eu estou pintando, que eu estou bagunçando toda aqui. Beleza? Da pança, vai para o retículo, segundo, em amarelo, aqui. Do retículo, volta para a boca. Tá? Então, ao mesmo tempo, vai ter alimento voltando para a boca, olha aqui, seta amarela, vai ter alimento voltando para a boca e vai ter alimento indo para o omaso. Tranquilo? Então, vou repetir. Quando eu estou com alimento no retículo, eu vou ter alimento vindo para a boca para ser regurgitado, para o animal ficar ruminando aquilo ali, e parte do alimento vai para o omaso. Bom, minha o que vai determinar o que vai e o que não vai? Vai acontecer os dois sempre. Beleza? Só que o alimento que não foi ruminado, que não foi regurgitado, que está indo direto para o omaso, provavelmente vai passar direto por aqui. E às vezes você vai lá nas fezes desse animal, do boi e da vaca, você vê quase que uma planta inteira ali. Não dá para ser 100% eficiente. Aí depois que passou pelo omaso, vai para o abomaso e vai seguir para o intestino, em direção ao ânus. Beleza? Mas o que acontece em cada câmara desse aí? Tá lá. Primeiro, pança ou rumen. É a famosa câmara de fermentação. É onde estão as bactérias, os protozoários e os fungos que produzem a tal da celulase. A partir dessa celulase, eu vou quebrar a celulose. Celulose essa que você não quebra. Nós, seres humanos, não quebramos a celulose, não digerimos a celulose. Mas como é que eu tiro o alimento do vegetal? Você destroça a célula inteira. Mas a celulose ela vai sair lá no teu bolo fecal. Mas você vai tirar os nutrientes de dentro da célula. Beleza? Mas nesse caso aqui, tem até uma brincadeira que diz assim, se você vai passar uma dieta para uma vaca, você tem que passar a dieta não é para a vaca, é para as bactérias, protozoários e fungos, porque são eles que digerem esse alimento da vaca. Então, pança ou rumen, que é aquela câmara enorme no abdômen do animal, vai estar responsável principalmente pela digestão da celulose. Beleza? Tranquilo? Digestão essa feita por esses micro-organismos aí. Está aqui a célula vegetal, está aqui, para quem não lembra, a parede celulósica. Ela tem que ser quebrada. Esse animal ele precisa desse nutriente, porque ele só come planta. Beleza? Lembrando, a gente não quebra essa celulose. A gente arrebenta a célula, pega os nutrientes e a celulose vai embora no bolo fecal. Retículo ou barrete? Né? Já estou lá na segunda câmara. Repara que a parede, a mucosa dessa estrutura, apresenta essas formas aqui, que parecem favos de mel, de uma colmeia. Qual é o objetivo desse favo de mel? Formar flocos, formar pequenos bolos de alimento, para facilitar a mastigação do animal depois, na hora que ele for regurgitar, que ele for ruminar aquilo ali. Então, o que acontece no retículo ou barrete? Eu ainda tenho a fermentação, ainda está acontecendo a fermentação, mas aquele macerado de alimento vai virar, na verdade, pequenos flocos, pequenos bolos de alimento, para voltarem para a boca, para aí sim serem mastigados de novo. Então, olha só, já começa a diferenciar uma coisa. Quando eu tenho flóculo, quando eu tenho bolo, volta para a boca. Depois que ele mastigou, esses flóculos, esses flóculos, esses bolos de comida já não vão existir mais. Aí sim eles já podem ir direto para a terceira câmara. Beleza? Eu botei aqui, ó, será que você já comeu um retículo? O que é o retículo? O retículo é a dobradinha. Eu não suporto. Mas se você come dobradinha,
Você está comendo exatamente essa mucosa aqui, que inclusive se você olhar direito no seu prato, é capaz de você conseguir ver esses flocos, essas cavidadezinhas aqui. Beleza? Bom, isso é importante. Após o alimento sair do retículo, o alimento volta para a boca. Então, o alimento, o animal comeu, mastigou, engoliu, foi para a pança, da pança para o retículo, do retículo volta para a boca. Aí ele engole de novo, vai passar pelo retículo para ir para o omaso. Omaso ou folhoso é onde eu vou ter basicamente a absorção de água, como se fosse o nosso intestino grosso, absorção de água e de sais minerais. Beleza? Mas, pelo amor de Deus, eu estou no estômago do animal, estômago poligástrico, eu estou na terceira câmara. Por que ele faz isso? Porque na parede dele eu tenho lâminas que aumentam a superfície relativa, lâminas ou pregas que aumentam a superfície relativa para a absorção dessa água. Por isso que é chamado de folhoso. Se você reparar, parece a folha de um vegetal. Aí olha a comparação que eu botei aqui, só para você ter ideia do que entra e do que sai dessa câmara. Entra como se fosse uma sopa, uma coisa muito líquida. E sai como se fosse um purê de batata. Então, daquela sopa muito líquida, eu tirei a água, os sais e saiu um purê de batata. Só para você ter uma ideia, uma analogia da composição do que está entrando e do que está saindo. Tá? Bom, passando para a última câmara, eu tenho o abomaso ou coagulador. Essa é o que eu tenho menos coisa para falar. Sabe por quê? Porque essa é exatamente igual ao teu estômago. Função enzimática. Tem gastrina, tem suco gástrico, tem ácido clorídrico, vai transformar pepsinogênio em pepsina, ou seja, vai ativar o pepsinogênio, vai quebrar proteína liberando o quê? Peptídeo. Está lá a parede, a mucosa da estrutura, beleza? E desse peptídeo, aí sim eu vou para o intestino, para no intestino eu terminar essa digestão. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Está aqui a estrutura, peça anatômica, não é desenho, não. Repara aqui, ó, aqui está o esôfago, quer dizer, o alimento veio da boca, passou por todo o estômago, tudo isso aqui é estômago, 4 câmaras, para depois seguir pelo intestino. Então, quando eu falo isso para vocês, você podia falar, poxa, mas a digestão, ela vai acabar, por exemplo, de proteína com peptídeo? Não. Esse alimento ainda vai para o intestino. E lá no intestino eu vou terminar esse processo digestório. Tranquilo ou não? Então, 4 câmaras. A primeira câmara, que é a pança, eu vou ter como principal função a fermentação. Está lá. Segunda câmara, barrete ou retículo. Principal função, formar os bolinhos de comida, aqueles flóculozinhos, e mandar de novo para a boca. Volta, passa pelo retículo de novo e vai para o omaso. No omaso, eu vou ter absorção de água, sais minerais. Lembra de folhoso, forma de folha. E por último, no abomaso, eu vou ter a função enzimática igual ao do nosso estômago. Né? Pepsinogênio, pepsina, ácido clorídrico, etc. Tranquilo ou não? Bom, isso cai em prova, principalmente em prova específica. Então, seria bem interessante que vocês estudassem, seria bem interessante que vocês vissem com bastante calma essa parte. Tá? Por quê? Os alunos, eles sempre confundem, é muito fácil fazer uma confusão aí em relação ao que é estômago e o que é intestino. Estou falando dos ruminantes. Beleza? Então, tudo isso que eu falei, toda essa aula de hoje, foi em relação a estômago. Estômago que tem 4 câmaras. E que quando o alimento passa por essas 4 câmaras, ele ainda vai para o intestino. Para aí sim, no intestino delgado, terminar a digestão, e depois que terminar a digestão, ir lá para o intestino grosso. Beleza? Quando eu falo de ave,
Eu posso fazer uma comparação bem interessante nessa digestão da ave, por exemplo, com um tipo de bico, e com isso fazer uma questão de seleção natural, de evolução. Então eu junto essa parte de fisiologia com evolução. Fica uma questão muito bonita. Depois eu vou passar exercício para vocês fazerem, e vocês vão ver que isso vai aparecer. Cada ave tem um tipo de bico adaptado para um tipo de alimento, através de um processo lento, longo, de variabilidade genética e seleção natural. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que aquelas dúvidas no começo da aula tenham desaparecido e que essa matéria nova de digestão comparada também tenha sido tranquila, não tenha ficado nenhuma grande dúvida. Beleza? Qualquer coisa, me mandem e-mail, me mandem mensagem lá na plataforma e tirem as suas dúvidas. Bons estudos!